Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Oswaldo Ribeiro Filho. Antes de mais nada, se você está acompanhando esses vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá o seu joinha, pois para cada pessoa que dá seu joinha, o YouTube vai recomendar para mais pessoas assistirem esses vídeos. Bom, no vídeo de hoje o assunto é um pouco polêmico, pois já que todo mundo sabe, o Luiz Henrique Mandetta foi demitido do Ministério da Saúde. E pelo que vocês estão vendo pelo título, o Luiz Henrique Mandetta é o herói da pátria ou o vilão da nação. Peguei 3 matérias para vocês para explicar um pouco sobre uma contradição que o Mandetta tinha durante toda essa pandemia. E, enfim, né? Vamos ler aqui. No dia 4 de 2 de 2020, escrito por Andrea Sadi, né? Para o ministro da Saúde, dengue é muito mais grave que coronavírus no Brasil. O ministro da Saúde, Luiz Mandetta, diz ao programa Em Foco, na Globo News, acreditar que a dengue é mais grave do que o coronavírus no Brasil. Para o ministro, a chance de morrer de dengue no Brasil é maior do que o coronavírus. A gente está trabalhando hoje numa corrida mundial pela vacina, numa corrida pelos testes rápidos e que teste que você faz no consultório e medicamentos. É muito mais grave a dengue. Dengue, você tem muito mais chance de morrer de dengue. É muito mais grave dengue. Enfim. Você tem muito mais chance de morrer de dengue no Brasil do que hoje do que o coronavírus. O ministro entrevistado dessa quarta-feira, no dia 5, em Foco, da Globo News, além do coronavírus, Mandetta falou a respeito da campanha de abstinência sexual lançada pelo governo. Enfim, isso aí que não tem nada a ver com o assunto. Essa matéria, lembra-se, a imprensa ela vai sempre tentar jogar a narrativa o capitão maldoso, tá? Essa matéria, o Luiz Henrique Mandetta, como uma outra matéria da Folha, que eu não estou podendo ter acesso aqui nesse momento, fala no início do mês de fevereiro, ou seja, pré-carnaval, se fala claramente que entendeu que a coronavírus era uma gripezinha, que não tinha problema. Tem um vídeo que eu fiz, um dos primeiros vídeos que eu fiz, que eu vou deixar aqui na descrição aqui em cima aqui para vocês. Eu peguei uma matéria da Folha de São Paulo, que o próprio ministro fala bem claro que se atingir, que é controlável, que o coronavírus ele é controlável, que se atingir nos mesmos parâmetros do que da China. Ou seja, se atingir 50 mil pessoas, o SUS conseguiria controlar e os hospitais brasileiros conseguiriam controlar essa pandemia aqui sem ter muitos problemas nos hospitais e no sistema de saúde do Brasil. Aí, um mês depois, no dia 28 de março, na revista Veja, Brasil tem 114 mortes por coronavírus e Mandetta defende isolamento. Opa! Primeira contradição. O ministro agora, depois começa a defender a quarentena. E aí ele começa a se tornar o queridinho da imprensa. Por quê? Porque o presidente da República é o capitão maldoso. E independente daquilo que ele falar ou não falar, a imprensa sempre vai botar ele de modo de debochante. Então qualquer pessoa da sua equipe que ele botar para falar e for contra aquilo que o presidente está falando, ele vai ser o herói e a imprensa e o capitão vai ser o vilão. O ministro da Saúde foi na contramão do discurso de Jair Bolsonaro e fez alerta o uso da cloroquina. Vamos nos pautar pela ciência. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, divulgou novos dados sobre a pandemia do coronavírus no Brasil, na tarde deste sábado, dia 28.
Segundo o pronunciamento feito à imprensa e divulgado nas redes sociais do ministro, o Brasil hoje tem 3.904 casos confirmados e 114 mortes. São Paulo tem o maior número de casos, são 1.406, Rio de Janeiro em seguida, 556, 10 estados apresentam óbitos até no momento. São 569 pessoas internadas com testes positivos para Covid-19. Não estão contabilizados casos suspeitos. Tá, ministro. Bom, agora ex-ministro, né? Me fala uma coisa. No início de fevereiro o senhor falou que era controlável. O senhor alegou bem claro, no início do mês, antes do carnaval, que se o surto chegasse nos mesmos patamar que chegou aqui no Brasil, é controlável. O que aconteceu depois? Basicamente um mês e alguns tempo depois. O senhor falou que entendeu que a dengue era mais perigosa do que o coronavírus. Sendo que o Brasil é um dos países que tem menos casos de infectados do mundo, e o senhor continua defendendo uma quarentena que está, né, uma situação muito complexa que está acontecendo no Brasil, que é essa quarentena que estamos vivendo hoje. Continuando. Mandetta contrariou o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que defende o isolamento vertical com o retorno de boa parte das atividades do país. O ministro afirmou que deve ser necessário uma ampliação da quarentena, com padrões parecidos em todo o território brasileiro. Nós estamos falando de vida. Vamos nos pautar pela ciência. Nós vamos adotar medidas por critérios científicos e vamos fazer planejamento. Agora, temos que ter calma e frieza. O nosso sistema de saúde tem estruturas fortes. Você, inicialmente, falou sobre a questão da quarentena, que tinha que manter ela devido ao fato para não entrar o colapso do sistema de saúde público brasileiro. Isso que o senhor afirmou para a imprensa durante o mês de março inteiro, e você sempre pautou a quarentena como um modo de você salvar vidas. Mas, de acordo com os seus próprios dados, tem vários estados que têm números muito insignificantes de pessoas que são contaminadas, e o senhor queria que esse estado estivesse totalmente fechado. Ele ainda reforçou que os números apresentados até no momento são transparentes e ressaltou a ideia de que jovens não correm risco e de com eles são também grandes transmissores da doença. O Ministério da Saúde divulgou ainda uma nota técnica sobre o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em casos graves, com pacientes hospitalizados infectados pelo novo coronavírus. O protocolo prevê 5 dias de uso em complemento em outras medidas com auxílio para respirar e medicação contra a febre e mal-estar. O medicamento, porém, não deve ser administrado fora dos hospitais. Segundo a nota, dentre os efeitos colaterais estão lesões na retina, prejudicando a visão, distúrbios cardiovasculares. Esse medicamento pode dar arritmia cardíaca, pode paralisar a função do fígado. Enfim, apesar de alguns estudos indicarem que o medicamento pode conter o Covid-19, ainda não existe evidências conclusivas sobre os efeitos da substância nesse tipo de tratamento. No vídeo anterior que eu fiz sobre o Dória, a imprensa estava querendo procurar um queridinho para justificar as suas narrativas. Eu tenho um grande respeito por ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, só que ele começou a utilizar-se da política para manter a quarentena, justificando a quarentena, inclusive falando diversas vezes contra o uso da cloroquina, sendo que tem vários países no mundo afora que usam cloroquina e tem vários países no mundo afora que fazem a quarentena vertical. Ao mesmo tempo, o senhor, que no mês de fevereiro
falou claramente que, enfim, que o coronavírus era se fosse chegar nos patamares da China com 50 mil infectados, era controlável e que não ia afetar o nosso sistema de saúde público. E aí eu quero mostrar assim, será que ele foi realmente um herói ou foi um vilão disfarçado de herói? Porque a gente sabe que a narrativa que a imprensa queria impor para a população era quarentena boa, presidente malvado, hidroxicloroquina é ruim, povo morrendo no hospital sem tratamento é bom. Isso que a imprensa quer fazer. A gente viu atitudes extremamente anticonstitucional, feito por João Dória, feito por governador Witzel, e sendo defendido indiretamente por o próprio ministro Mandetta, falando que tem que ter mais rigor na quarentena. Última matéria. Bolsonaro demite Mandetta em meio da crise do coronavírus. Matéria do Estado de Minas, escrito por AFP. O ministro de Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, anunciou nesta quinta-feira, dia 16, a sua demissão pelo Jair Bolsonaro, após semanas de confronto entre os dois por divergências sobre política de combate à pandemia do novo coronavírus. Na verdade, não. O motivo que fez o presidente realmente demitir ele foi o fato que ele deu uma entrevista na Rede Globo e aí na entrevista ele começou a desmerecer o presidente da República. Enfim, continuando. Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Informou em seu Twitter, em sua conta no Twitter, o próprio Mandetta, partidário de medidas de isolamento social para conter a transmissão descontrolada da Covid-19 repudiadas por Bolsonaro. Novamente, não é repudiado por Bolsonaro. O Bolsonaro queria manter uma quarentena vertical. Pessoas de risco, que não necessariamente sejam idosos, ficassem em casa e não se saíssem de casa. Ao mesmo tempo, abrindo a economia para que as pessoas que são mais carentes, de baixa renda, possam, entendeu, continuar sustentando as suas famílias. Eu tenho um amigo meu que ele é cabeleireiro. E ele falou para mim, Oswaldo, se não fosse pela sua mãe ter me ligado para fazer o cabelo dela, eu ia passar fome. Aí muitos de vocês dizem, mas o governo deu R$600 para a população. Sim, mas você acha que um autônomo, R$600 é o suficiente? Dependendo do estado que você mora, por exemplo, na minha cidade, R$600 é o valor de um aluguel da periferia. Não é nem do centro da cidade, não. Da periferia. E aí? Vocês estão me falando para mim que uma pessoa que é da periferia tem que pagar um aluguel de R$600 e ainda tem que comprar pão e comida e pagar assistência para filho, porque se não pagar o pai é preso. E ainda tem que ficar isolado, trancado em casa, pedindo comida pelo iFood. Vê a hipocrisia dessa quarentena. Isso que fez o presidente diversas vezes ser criticado e ter saído das ruas e ver como é que está a situação dos autônomos. O Brasil tem 30 milhões de autônomos. Você está querendo me justificar para mim que esses 30 milhões de autônomos tem que ficar em casa trancado? Tem que pedir iFood? Ou você está falando do povo que mora, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, que, entendeu, que eles que moram 10, 20, 15 pessoas num prédio só, eles têm que ficar assim isolados? Foi isso que foi o questionamento que o presidente trouxe diversas vezes para a população. Quero agradecer a oportunidade que foi me dada de ser gerente do nosso SUS e de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros. Concordo. Ministro, o senhor Mandetta, o senhor fez um trabalho fantástico no Brasil. Eu estou criticando o senhor, mas eu tenho que dar o respeito onde tem que ser dado. O senhor fez um trabalho fantástico como ministro da Saúde. O senhor conseguiu, de uma certa maneira, trabalhar muito bem no período antes do coronavírus. Só que, como o próprio senhor já falou diversas vezes, que o remédio é amargo. Só que, usando os termos que o presidente falou hoje,
falou, né, na entrevista dele, o remédio, o efeito colaterais do remédio não pode ser pior do que o remédio. Então, se o senhor está vendo que, entendeu, que a população não estava passando uma dificuldade, fome, você sabe que a fome significa desnutrição, e a desnutrição abaixa o sistema imunológico das pessoas, podemos as pessoas serem possíveis vítimas da coronavírus, que nem uma matéria que eu fiz anteriormente, que fala que porque os negros são os que são mais afetados, só que esqueceu de falar que as pessoas que são os negros, os patos de comunidade, eles podem ter sido mais afetados, mais mortos, porque estão desnutridos. Como é que um pai de família que vai sustentar seus filhos se ele não está trabalhando? Ah, beleza, ele ganha Bolsa Família, tá, mas a Bolsa Família não vai sustentar ele por completo, não vai encher as compras dele todo mês. Tem vários vídeos que eu recebo nas redes sociais que falam de pai de família falando que compra 4 pães por dia para poder comer isso e acabou pro resto do dia, porque ele não tem dinheiro para poder sobreviver, que ele é autônomo. O remédio não pode ser mais grave do que... Os efeitos colaterais não podem ser mais graves do que o remédio. Isso é o que eu concordo. Eu concordo o fato que o ministro teve que tomar decisões difíceis, mas ao mesmo tempo eu discordo que ele poderia ter sido mais lineável, abrangente em relação ao coronavírus. A relação do Mandetta a Bolsonaro vinha se desgastando desde o início da crise sanitária provocada pelo coronavírus, que até esta quinta somava 1.924 mortos e 30.425 casos confirmados. Enquanto Mandetta defendia medidas de isolamento social seguida em vários estados brasileiros para reduzir a velocidade de contágio e não sobrecarregar o sistema de saúde, Bolsonaro promoveu a flexibilização dessas medidas de que a quarentena, por considerar lá um remédio pior que a doença devido aos seus efeitos negativos para a economia. Gente, vocês têm que entender que a narrativa da imprensa sempre vai ser: o capitão é maldoso. Capitão é maldoso. Eu estou fazendo meio que um rant, como eles falam em inglês, um desabafo, porque ao mesmo tempo que a gente teve um grande ministro da saúde, a gente teve um cara que não soube enxergar as outras áreas. Diversas vezes o presidente tentou fazer ele incorporar dentro dos outros ministérios para poder ver que não adianta você chegar e querer dar um tratamento pesado de uma doença e aí afetar, por exemplo, as pessoas que dependem do trabalho do dia a dia. O senhor fala muito sobre ciência, 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 mas o senhor sabe que a desnutrição é o que mais afeta no Brasil. E com um alto nível de desnutrição, com as pessoas não podendo se alimentar direito, do jeito que estava a situação, com as pessoas com baixa imunidade, são as maiores vítimas do coronavírus. O senhor falou que, entendeu, que, segundo a matéria, né, que era para, não sobrecarregar o sistema da saúde pública, mas como diversas vezes o senhor falou, não, o mês de tal dia é o pico, fique em casa, aí as pessoas ficaram em casa, não, aumentou o dobro, aí você fala assim, não, é outro dia, vai ficar em casa, aí aumentou mais, aí agora o senhor começa a falar assim, não, é em maio que vai ser o pico, maio e junho vai ser o pico. O senhor foi herói para o Brasil durante várias vezes, várias medidas que o senhor tomou, por exemplo, no carnaval, falando para as pessoas de menor de idade não se envolver nas suas vidas sua vida sexual tão cedo. O senhor fez várias medidas muito boas para o Brasil, para o Sistema Único de Saúde Pública, como o senhor tentou fazer diversas vezes, inclusive de comprar equipamentos para poder amenizar os pacientes que estão sofrendo com coronavírus. Mas, ao mesmo tempo, o senhor foi negligente com as pessoas que realmente estavam precisando trabalhar. E isso que eu faço essa pergunta para vocês que estão assistindo esse meu vídeo. O Mandetta,
Ele é o herói do Brasil, como a imprensa fala tanto, ou ele é o vilão? Se vocês tiverem uma opinião sobre isso, escreve aqui embaixo nos seus comentários. Qualquer crítica, qualquer questionamento, ou qualquer coisa que você falar, só não gostei desse vídeo, escreve aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não deixa de acompanhar dos vídeos que a gente está postando. Eu posto 3 vezes por semana os meus vídeos. E a partir do mês que vem, pretendo começar a postar todo dia uns vídeos sobre esse tipo de formato. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando esses vídeos. Não esqueça de deixar seu like para que o YouTube possa recomendar cada vez mais pessoas assistirem os nossos vídeos. E eu espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira. Até mais.